A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 14, do versículo 22 a 36. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e ele disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daqueles lugares reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós refletíamos ontem sobre a multiplicação dos pães, o gesto de Jesus de repartir e, ao mesmo tempo, uma indicação sobre o que Jesus ia deixar no final de sua vida entre nós, que era a Eucaristia. Quando ele faz aquela ação de graças, abençoa, parte o pão e manda distribuir. Então, agora Jesus manda que os apóstolos se dirijam para o outro lado do lago de Genezaré e ele vai se despedir das multidões. Mas tem uma coisa aqui importante. Depois que Jesus realizou esse milagre, que se despediu do povo, Jesus foi orar em silêncio. Ele sobe ao monte. Na Bíblia, o monte é o lugar de Deus, para ficar sozinho com Deus em oração. E ele passou a noite inteira e continuou ali sozinho. E Jesus, quando foi 3 horas da madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Às 3 horas da madrugada significa 3º dia que Jesus foi morto e ressuscitou. Então aqui o Evangelho sempre é escrito em função da ressurreição de Jesus. E aqui há justamente uma referência. Ele está aos poucos mostrando a sua divindade, a sua vida nova. Só que os apóstolos não entendem nada e pensam que é um fantasma, que é uma alma que está aparecendo.
Aí começaram a gritar com medo. É desse jeito que acontece. Os apóstolos representam a nós. Nós também somos muitas vezes assim. Ficamos vendo visagem, né? Mas Jesus vai e diz: coragem, sou eu. Esse sou eu é uma definição de Deus no Antigo Testamento. Jesus é Deus. Então ele aí se revela aos apóstolos: não tenhais medo. Agora, só que Pedro duvidou e ainda questionou: olha, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Aí Jesus: vem. Só que Pedro não tinha aquela fé sólida. Aí começa a afundar e começa a pedir salvação. Jesus estende a mão, segura e faz uma advertência: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então é a mesma coisa que acontece hoje conosco. Nós somos cristãos batizados, mas vivemos também enfrentando as dificuldades, estamos decepcionados e perdemos até a fé. Mas Jesus nos encoraja, e aqueles que viram Jesus agindo, acalmando o mar, eles se ajoelham, se prostram, reconheceram aí a divindade e fizeram essa grande proclamação: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E assim Jesus vai se revelando para nós, que nós entendamos também hoje, nos nossos dias, essa presença de Cristo ressuscitado em nosso meio. Oração: assisti, Senhor, os vossos fiéis, e comulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando por eles a vossa criação e conservando renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 14, do versículo 22 a 36. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.